Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou deixar aqui um vídeo gravado para vocês para dar continuidade à nossa aula sobre a coordenação pedagógica, tá? Mais especificamente tratando aí sobre o papel e a rotina de um coordenador pedagógico dentro de uma instituição de educação básica. Vou apresentar aqui para vocês os slides, tá? Que a gente preparou para fazer a abordagem do tema da nossa aula. Naquela primeira parte da aula, né, que a gente precisou interromper por conta de problemas de conexão, nós iniciamos a exposição desses slides, então eles foram elaborados mediante apontamentos relacionados ao texto da Elizabeth Monteiro, Giovana Zen, Maria Aparecida Silveira e Neurilene, o material aí organizado por mim com o apoio da monitora Nayara de Souza Costa. Nós já trabalhamos também com vocês esse questionamento inicial, né, sobre essa pergunta que a gente pode se fazer mediante a análise da realidade de uma instituição de ensino. A gente pode, muitas vezes, nos sentir até assim paralisados, né, diante dessa pergunta: como decidir o que priorizar e como organizar o trabalho tendo tantos problemas a resolver? Então, essa é uma questão que nos acompanha, é uma questão não só inicial, mas é uma questão que nos acompanha a todo momento, porque nós sabemos que realmente a escola é essa instituição complexa, né, que está aí preenchida pelas representações sociais dos sujeitos que nela atuam, e toda vez que a gente faz um movimento, né, de tensionar, de provocar a mudança em determinadas ideias que estão cristalizadas em torno da escola e consequentemente das pessoas que estão ali dentro, né? Toda vez que a gente faz esse movimento de dizer pode ser diferente, vamos fazer diferente, né? Nós encontramos também essa resistência porque realmente há uma cultura estabelecida. Tá? A gente então vai pensar no trabalho desse coordenador pedagógico, entendendo que é um trabalho desenvolvido dentro dessa escola real, né? Dessa escola que muitas vezes tem ali um dia a dia, um cotidiano que quer nos engolir, né? Quer engolir a pessoa, a figura, o profissional que, eventualmente, no cargo de coordenação pedagógica, queira desenvolver o seu trabalho. Muitas vezes esse trabalho é atropelado por esse cotidiano movido por urgências e emergências, né? Vamos lá. A nossa discussão também precisa considerar assim o que já se pesquisou, né, a respeito do trabalho de coordenação pedagógica. Então, as autoras do texto que foi solicitada a leitura para vocês, elas fazem referência a uma pesquisa desenvolvida por um grupo aí de pesquisa, né, coordenado por Placo, Almeida e Souza, e nessa pesquisa, né, esses pesquisadores, o que eles buscavam compreender, né? Buscavam compreender como é que se apresenta a configuração da coordenação pedagógica no Brasil, né? E aí eles realizaram essa pesquisa em diferentes cidades de diferentes regiões do Brasil, para saber assim o que era comum, né? O que a gente pode dizer acerca do perfil da coordenação pedagógica, considerando aí a realidade das diferentes regiões. O que elas encontraram? Encontraram, assim, de comum, né? Levantaram essas informações junto aos sujeitos que participaram da pesquisa, que eram justamente coordenadores pedagógicos, e classificaram o resultado, né, da pesquisa nessas duas categorias, dizendo assim: a rotina de um coordenador pedagógico no Brasil, ela basicamente é ocupada por dois tipos de atividade. A atividade de atendimento às pessoas, a atividade, aliás, né, e a atividade relacionada ao cotidiano dos alunos. No que diz respeito ao atendimento às pessoas, esse coordenador pedagógico ele faz atendimentos telefônicos diversos, né? Atendimento aos professores,
a reunião com o diretor, com o gestor escolar ou com a gestora, conversa com alunos, também mediante esse atendimento, orientação aos pais, substituição de professores, solicitações do sistema. Então, um coordenador pedagógico na realidade brasileira, dentro de uma instituição de educação básica, vocês veem que ele é uma figura que lida com todos os outros segmentos, né? Faz atendimentos ao sistema, às famílias, dentro da escola ele atende também professores, estudantes, tem momentos de troca ali com a gestão escolar, com o diretor, com a diretora escolar, faz atendimentos telefônicos e vocês imaginem que num contexto que a gente ainda está atravessando, contexto de pandemia, né, o quanto que estes coordenadores também não foram acionados pelos aplicativos de mensagens, né? Então, atendendo todo mundo, seja no presencial ou no remoto. Então, é uma rotina assim muito frequente, né, entre os coordenadores pedagógicos no Brasil. Essa ocupação com o atendimento às pessoas. Uma parte também da rotina do coordenador pedagógico é dedicada ao acompanhamento da entrada e saída dos estudantes, à organização da classe e à aplicação de sanções disciplinares, algo sobre o qual nós também estamos conversando bastante na disciplina de OTE, sobre essa expectativa que se tem com relação ao pedagogo escolar, de que ele seja aquela pessoa, né, para resolver situações, conflitos que acontecem na sala de aula, para aplicar essas sanções disciplinares, ou para ficar ali num papel de fiscalização, né? Vocês vejam que eu sempre chamo a atenção para essa palavra acompanhamento, né? E para a diferença dela, para colocá-la assim, como eu costumo dizer para vocês, numa família que é diferente da família da palavra fiscalização, por exemplo, né? Você falar em acompanhamento de entrada e saída de estudantes é diferente de você falar de fiscalização, né? De entender que o pedagogo é uma figura ali para fazer a fiscalização dos estudantes na hora da entrada ou da saída. Acho que super importante a gente entender essa diferença, né? Para também, no momento em que vocês estiverem dentro da realidade escolar, de repente não venham a reproduzir também essa perspectiva, né? De mera fiscalização da entrada e saída dos estudantes, e sim compreendam o nosso papel educativo de receber, de acolher, de acompanhar, né? Para conhecer, né, de estar ali com algum objetivo, de conhecer os estudantes, de estar próximo, né, para poder bem fazer o nosso trabalho de acompanhamento geral do desenvolvimento desses estudantes na escola. Vamos lá. Outros resultados dessa pesquisa estão dispostos aqui neste quadro, né? E o que a gente pode ver aí, né? De um lado, os percentuais, e do outro lado aí as respostas, né, desses sujeitos que participaram da pesquisa relacionados à rotina do coordenador pedagógico. 50% mencionaram que se ocupam com atendimentos telefônicos de pais do sistema de ensino e de outras instituições, né? Então, metade aí dos participantes disse que sim, se ocupa com esse tipo de atendimento. 70% destes, né, citados acima, acredito que essas ocupações são adequadas, demonstrando a falta de compreensão do seu papel na escola, sabe? Essas pessoas que disseram, sim, né, nós fazemos atendimentos telefônicos, atendimentos ao sistema, a outras instituições, aos estudantes, e nós achamos que é isso mesmo. 70%, né, destes que se ocupam com essas atividades disseram que estão tranquilos, né, que entendem que esse é o seu papel mesmo, né? 19% também mencionaram que substituem uma ou mais vezes por semana os professores faltosos, algo que acende um alerta, né? Porque nós podemos questionar, né? Será que este é o papel de um coordenador pedagógico, né? Ter uma rotina também de substituição de professores dentro da escola é algo a ser pensado.
Só 30% dos citados acima consideram essa dedicação excessiva, sabe? Desses que substituem professores faltosos, 30% deles são os que dizem assim: eu acho que isso é excessivo, isso está acontecendo demais. Os outros 70%, né, talvez tenham entendido que isso é realmente uma situação muito excepcional e não consideram que esta atividade de substituir professores faltosos seja algo excessivo. Para 30% sim, para 70% não, né? 9% confessam não ter em sua rotina nenhuma ação relacionada à formação do professor. Outra preocupação, né? Porque nós defendemos que a atividade de formação contínua ou continuada do quadro docente é uma atividade importantíssima do coordenador pedagógico. Então, quando 9% dizem que não tem nenhuma ação relacionada à formação do professor, 9% poderia parecer pouco em outras situações, mas aqui se torna bastante relevante, porque, sabe, isso era o que não podia faltar. Era assim para a gente ter aí 100% dos coordenadores pedagógicos mencionando que atuam na formação docente. E ainda tem 9% que dizem que não tem nenhuma ação relacionada a isso, tá? Preocupante também. 78% acompanham a entrada e saída dos alunos diariamente, né? Então, vejam que isso é bastante comum na rotina do coordenador pedagógico no Brasil. 55% conferem se as classes estão organizadas e limpas, sabe? Faz aquela ronda, né? Para saber, 55% dos participantes disseram que isso faz parte da sua rotina. 26% citaram que o tempo dedicado ao projeto político-pedagógico é insuficiente. Preocupante também, tá? Então, acende aí alguns alertas, né? Você vê que como que essa rotina ela é ocupada por diferentes atividades, mas deixa de fora para uma boa, uma certa parte aí desses sujeitos, para muitos, vamos dizer assim, para muitos coordenadores brasileiros, não atuar na formação docente é algo, colocado, Muitos coordenadores pedagógicos deixam de atuar naquilo que não podia faltar na sua rotina, Muitos também não têm se dedicado como deveriam às ações relacionadas ao projeto político-pedagógico, e a gente tem uma preocupação também, quando percebe que alguns desses nossos colegas que atuam como coordenadores pedagógicos sequer percebem que isso é um problema. Alguns dizendo ainda assim, nós achamos que é isso mesmo, que esse é o nosso papel, demonstrando que nem nós, como profissionais da área da pedagogia, compreendemos bem qual é este papel de um coordenador pedagógico. A pesquisa mostrou isso, As pesquisas apontam que ainda há muita nebulosidade nessa compreensão. Para se sentir útil ainda nessa, na linha aí dos resultados da pesquisa, nós temos esta afirmação, que para se sentir útil e com autoridade, o coordenador pedagógico se oferece para organizar eventos, resolver conflitos, receber os pais, fazer cópia de documentos e avaliações, informar a comunidade sobre os feitos da escola, ou aceita de bom grado fazer essas tarefas quando lhe pedem. Assim, ele mesmo não tem certeza de suas verdadeiras atribuições. As pesquisadoras concluem, nessa perspectiva que elas sentiram a partir, sentiram não, perceberam, concluíram a partir dos dados da pesquisa que a representação que se coloca é essa para os próprios sujeitos. Muitas vezes eles entendem que aquele é mesmo o seu papel, de circular por todos os lugares, ali ele se sente útil, talvez ali haja por parte desse sujeito o reconhecimento da sua atividade. Muitas vezes nem parando para refletir o que ele está deixando para trás, o que realmente também deveria compor a sua rotina e que está sendo dificultado justamente por
um envolvimento muito grande em outras atividades que acabam desvirtuando este profissional de ações que só ele poderia fazer, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, que o coordenador pedagógico se envolve com coisas que outros poderiam fazer, né, que não precisariam fazer parte da sua rotina, tirar cópia de documento, avaliação, resolver, estar à frente da resolução de todo tipo de conflito, organizar eventos. Será que não tem, né, nesse universo escolar, outros profissionais, outras pessoas que possam, né, tomar a frente desse tipo de atividade? Será que tudo precisa mesmo ser remetido ao pedagogo, na função de coordenador pedagógico? Eu vejo que a realidade escolar é muito tomada por essa cultura, né, de tudo transferir para o coordenador pedagógico. E aí o que, que acontece? Quando eu estou fazendo algo é, que não necessariamente precisaria ser feito por mim, que até pode eventualmente, não é, né? Mas que não necessariamente precisa todas as vezes ser feito por mim, eu incorporo atividades que são de outros e deixo de fazer aquelas que ninguém mais vai fazer por mim, porque ninguém mais vai, na escola tem esse papel de trabalhar na formação dos docentes, por exemplo, né? Ou de fazer um verdadeiro acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, estar atento ao projeto político-pedagógico. Tem questões, né, que, se não são feitas pela coordenação pedagógica, não são feitas por mais ninguém. E o contrário também existe. Existem atividades, situações, né, emergências que podem ser resolvidas por outros profissionais, por outras pessoas naquele ambiente escolar e que acabam consumindo o tempo do coordenador pedagógico que poderia estar sendo dedicado a outras atividades, né, que são suas, especificamente suas. Há também uma confusão entre atribuições do coordenador pedagógico e as do diretor, ambos integrantes da equipe gestora e líderes pedagógicos. Uma escola que realiza um processo de formação permanente precisa definir o lugar e o papel de cada um nessa estrutura, a fim de que o todo, né, que o conjunto funcione organicamente e todos organizem suas rotinas de modo a favorecer o trabalho colaborativo. Isso é importantíssimo. Trabalhar coletivamente, de maneira colaborativa, dentro de uma proposta de gestão democrática, gente, não significa, né, você não ter as definições das atribuições, você não fazer o acompanhamento. É, é importante, né, para o trabalho coletivo que cada um saiba das suas atribuições, né, e assuma as suas responsabilidades, porque quando alguém deixa de assumir suas responsabilidades, de assumir as suas atribuições, isso vai, né, gerar um peso extra para um outro profissional e vai comprometer aquele outro profissional no desempenho das suas atividades. Posso dar um exemplo aqui que a gente acompanha muito no cotidiano escolar, na relação entre pedagogo e gestor escolar, né? Muitas vezes há uma transferência aí, que pode acontecer de ambas as partes, né? Um pedagogo que termina assumindo algumas atividades, algumas atribuições que seriam do gestor por algum motivo, né? De repente esse gestor está atuando, está muito ausente na escola por estar dentro da secretaria buscando alguma coisa, ou é um gestor, uma gestora que realmente não está preparado para assumir aquele cargo, tem uma série de limitações para desempenhar determinadas atividades, e aí termina transferindo isso para o coordenador pedagógico, de modo que compromete, né, o trabalho, porque vai ocupar aí uma parte da rotina desse profissional também com atividades que não deveriam ser as suas. O contrário também pode acontecer, né, de um coordenador pedagógico que se exime das suas atribuições, sempre transferindo, né, para outros profissionais aquelas atividades que deveriam fazer parte da sua rotina. É importante que o coordenador pedagógico se organize para não ser engolido por esse dia a dia, né? As atribuições e o tempo do coordenador. Então, vamos agora começar a dizer um pouco mais. A gente estava tratando aí dos problemas, né, que a gente encontra na realidade no entendimento
do trabalho desse profissional. Agora podemos falar um pouco também e o que é que a gente espera, então, né? Como é que deveria ser, não só deveria ser, assim, utopicamente, mas em que perspectiva a gente tem que trabalhar para que a gente mude esse cenário da coordenação pedagógica no Brasil, né? Somente quando o coordenador pedagógico tem clareza de sua função é que ele organiza o tempo de acordo com as obrigações. Passou no concurso, gente, foi contratado por uma instituição, né, ou passou no concurso, você tem que conhecer quais são suas atribuições. Você tem que conhecer o regimento dessa instituição, você tem que conhecer as suas atribuições dentro daquele cargo em que você foi aprovado, né? Que é em cima disso que você vai trabalhar, para romper com qualquer possibilidade, né, de a sua rotina ser atropelada por essas culturas, né, que terminam transformando o trabalho, comprometendo o trabalho do coordenador pedagógico. Reconhecer-se, antes de tudo, na função de formador docente e articulador do trabalho coletivo na escola. Né? É isso que a gente vai defender aqui, que o coordenador pedagógico seja, antes de tudo, um formador docente, um articulador do trabalho coletivo na escola. Isso é fundamental para o seu exercício profissional. É difícil ser um formador docente, exercer essa figura da articulação, se a sua rotina está tomada por essas emergências que acontecem o tempo todo na escola, né? Então, nós temos que começar a reorganizar as escolas no sentido de dizer assim, né? Por que isso está acontecendo tanto, né? Por que isso está sendo transferido para a sala da pedagoga, para a sala da coordenação pedagógica, né? Lá seria mesmo o lugar para isso? Por que o coordenador pedagógico está envolvido aqui com essas atividades que são, na verdade, atribuições do diretor escolar, sabe? Então, a gente tem que primeiro ter bastante ciência de qual é o nosso papel, porque se a gente quiser, né, por querer trabalhar nessa perspectiva para ser simpático, para ganhar o pessoal, né, a gente for assumindo tarefas, né, que não são realmente as tarefas de um coordenador pedagógico, nós vamos negligenciar aquilo que realmente deveríamos fazer nessa função. Tá, então vamos lá. Quais são essas atribuições, né? Como a gente pode aí organizar o tempo de um coordenador pedagógico? O coordenador pedagógico deve elaborar um plano de trabalho com a direção da escola, tendo como base as diretrizes do PPP e no seu bojo um projeto de formação de professores pautado nas necessidades de aprendizagem dos alunos e dos docentes, tá? Então, isso é o que se espera de um coordenador pedagógico, que ele tenha aí um trabalho formativo junto ao discente. E quando a gente diz, gente, que é um trabalho formativo, não significa que ele vai ficar oferecendo cursos, fazendo palestras, não é bem isso. Pode ser isso também, eventualmente, né? Mas é um trabalho ali do cotidiano também, de oferecer suporte, sabe? De agendar com o professor uma conversa, de acompanhar o seu planejamento, de sugerir, né? De sugerir textos, sugerir leituras, sugerir novas ferramentas. Então, esse é um papel importantíssimo de um coordenador pedagógico na função aí de formação de professores. E isso tem que estar articulado ao PPP da escola, também não pode ser algo aleatório e tem que ser construído, né, mediante um plano de trabalho baseado na realidade. Quais são os principais problemas daquela escola relacionados ao trabalho docente? E aí esse coordenador pedagógico vai oferecer suporte aos docentes para que eles possam melhorar, né, os processos de ensino-aprendizagem que também coordenam. Para tanto, é preciso definir objetivos e conteúdos de modo a favorecer a reflexão permanente acerca de tudo o que acontece em sala de aula, prever tempos e espaços para cada ação no cotidiano da escola, formação, planejamento, acompanhamento do trabalho dos professores e das turmas. Logo, coordenador precisa de tempo, precisa de um tempo, de um espaço adequados para esse processo de reflexão, de planejamento. Não tem como nós sermos bons coordenadores pedagógicos se nós não temos um ambiente de trabalho que favorece, né,
essa elaboração de projetos, essa elaboração do pensamento, essa sistematização do pensamento, para você poder oferecer alguma coisa de qualidade também para essa comunidade escolar. Preciso romper com essa cultura, né, do tarefismo, né, da atribuição de muitas atividades e ocupação do tempo desse coordenador pedagógico com atividades que necessariamente não seriam não estariam entre as suas atribuições, né? O que não pode faltar na rotina de um coordenador pedagógico, né? Porque ao apontar o que a gente acha que tem de problema, a gente também precisa apontar e o que deve ser, então, né? Como o que não pode faltar. Não pode faltar, gente, reunião de formação, pedagogo, coordenador escolar precisa fazer, né, este processo de formação. Então, isso pode acontecer mediante as reuniões, observação e acompanhamento do trabalho docente, no cotidiano mesmo ali, e de maneira sistemática também, né? O acompanhamento de uma maneira geral das turmas, da escola, desses docentes, o planejamento da formação, a organização do acervo, o planejamento e estudo das práticas formativas, a produção de registros, fundamental também. Quantas vezes nós vamos às escolas e vemos que tudo funciona, né? Muitas coisas funcionam, muitas coisas acontecem, mas não há registros. Então, o trabalho do coordenador pedagógico também precisa ser registrado. E também reunião com alunos e professores. A rotina de um coordenador pedagógico, né? Na rotina desse profissional, não podem faltar essas 8 atividades aí, que são atividades também, né, que estão postas de uma maneira genérica, mas que a gente entende que o papel, então, do coordenador pedagógico é esse papel de articulador e daquela pessoa que vai prover este suporte, este apoio, né, ser ali alguém com quem o professor pode ter uma interlocução, pode tirar aquela dúvida, pode debater um tema, uma situação, ao invés do professor mandar o estudante que está gerando algum tipo de situação que ele considera problema lá na sala de aula, ele tenta resolver, ele tenta mediar, e ele pode fazer isso mediante a conversa dele com o pedagogo, e não necessariamente retirando esse aluno de sala, né, e enviando para a sala da coordenação pedagógica, sabe? São atitudes que a gente vislumbra, né, atitudes de mudança, né, e que podem aí retirar uma série de empecilhos que a gente observa ao trabalho do coordenador pedagógico. Na reunião de formação, importante que ela seja articulada ao contexto de trabalho e centrada na reflexão sobre as práticas de sala de aula e a aprendizagem dos alunos. É importante estabelecer critérios para a organização dos agrupamentos, professores que ensinam no mesmo ano, ciclo, disciplina, acervos, ou seja, na preparação de uma reunião, algumas questões são importantes. Eu costumo dizer que no momento que você vai fazer uma reunião, você precisa planejar muito bem essa reunião. Pensar quem vem para essa reunião, em que espaço que ela vai ser feita, qual o tempo, né? Qual o melhor tempo para você ter as melhores adesões, qual é a pauta, porque é horrível você participar de uma reunião, né? Se dispor a participar, ir lá, aceitar o convite, e quando você chega lá, você não entende bem qual é a proposta daquela reunião, porque a pessoa que está coordenando a reunião, né, não fez um bom planejamento, uma boa organização, e faz com que as pessoas saiam dali com uma impressão muito negativa. Então, as reuniões de formação, elas precisam ser bem organizadas e precisam considerar aí essas questões que o texto apresenta para a gente. O objetivo é construir coletivamente respostas para os problemas pedagógicos enfrentados e, nesse sentido, cabe, né, oferecer as melhores condições para que os professores planejem o trabalho a ser desenvolvido na sala de aula. Como é que se dá o trabalho de observação e acompanhamento? O acompanhamento da sala de aula é uma importante ferramenta para melhorar a prática pedagógica, pois se centra especificamente nos problemas didáticos. Devido à resistência desse processo, ele precisa ser cuidadosamente encaminhado, né? A gente sabe que tem muita resistência dos nossos colegas docentes. No momento em que a gente assume a função de coordenador pedagógico ou de pedagogo escolar,
Muitos dos nossos colegas que estão na função, no cargo de docente, na sala de aula, começam a enxergar, né, o coordenador, o pedagogo, como se fosse alguém que está assim de um outro lado, né? Então, qualquer coisa que vem desse pedagogo, no sentido de acompanhar, de sugerir, né, de analisar e trazer esse professor para um processo reflexivo, muitas vezes há uma resistência grande, né, por parte desses profissionais. Os passos sugeridos são observar, planejar o conteúdo, dar as devolutivas e também fazer o replanejamento. Uma opção é ter os próprios professores observando uns aos outros. Dessa forma, se constrói uma cultura de observação ética e colaborativa na escola. É algo, gente, que não é uma fórmula, são sugestões. Cada um de nós, quando está dentro de uma instituição de ensino, vai avaliar primeiro, né, naquela perspectiva de diagnóstico, primeiro saber em que pé está este grupo, né? Será que este é um grupo para o qual eu já posso chegar propondo assim a utilização de alguma ferramenta de avaliação de acompanhamento, ou eu primeiro tenho que sensibilizar esse grupo para a compreensão da importância desse processo, tá? Não tem fórmula, não tem assim algo que eu possa entregar para vocês e dizer quando vocês estiverem lá, forem contratados ou passarem no concurso para ser pedagogos numa escola, tá aqui a ferramenta. Vocês chegam lá e comecem a aplicar essa ferramenta que tudo vai acontecer. Nós não trabalhamos nessa perspectiva tecnicista, né? De acreditar, de organização do trabalho escolar, na perspectiva tecnicista, de acreditar que alguma técnica de maneira isolada, uma técnica genérica, né? Ela possa ser replicada, aplicada assim, sem uma análise da realidade de cada instituição. O risco de dar errado é enorme, né? Se a gente fizesse isso com vocês. Então, aqui o que a gente traz são as dicas, são pistas, que sim, estas serão importantíssimas quando vocês estiverem no exercício da profissão. Essas pistas, essas dicas, esta formação, esta aquisição do conhecimento que vocês estão recebendo aqui, vai dar a vocês as condições de responder aos desafios da realidade. Na observação e acompanhamento do trabalho docente, as recomendações são conversar com os docentes sobre a importância do acompanhamento, planejar conjuntamente a aula que será observada, isso é uma atividade importante que o coordenador pedagógico pode fazer, sabe? No lugar de só dizer assim, não, isso não está bom, essa aula você não vai alcançar o objetivo, senta, né? Cria uma oportunidade para planejar conjuntamente, né, com o professor uma atividade que seja mais adequada, que você como pedagogo reconhece que realmente trará, né, melhores resultados. Definir com o grupo de professores quais professores receberão o coordenador pedagógico na classe, o coordenador pode trabalhar nessa perspectiva de fazer rodízio, de passar em cada turma, né, para poder sugerir algo, não sugerir algo para esse docente estando de fora, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas isso é possível, né? Será que algum professor nesse Brasil aceita que um coordenador pedagógico esteja ali junto com ele dentro da sala de aula? Sim, né? Nós temos contextos em que isso é possível, sim. Temos também a resistência que eu já falei para vocês. Então, é chegar, né, quebrar essa resistência e construir o plano de trabalho para que esse acompanhamento docente ele seja possível. Divulgar o calendário de acompanhamento com antecedência, lembrar durante a observação que a classe é um espaço do professor, por isso é essencial que o coordenador pedagógico evite interação com os alunos. Então, tem, né, também toda uma técnica aí necessária para que essa entrada de uma pessoa que não é o professor na sala de aula não gere também nenhum tipo de desconforto, ou até própria desvirtuação, né, aí da atividade. Na observação e acompanhamento do trabalho, ainda é importante reunir-se com o professor, logo em seguida a observação, dar devolutivas, planejar a aula seguinte, compartilhar o modo como pretende abordar o conteúdo da observação na reunião com o grupo, prevendo também a participação do professor observado e planejar a etapa formativa. O acompanhamento, né, assim visto de uma perspectiva geral,
envolve a orientação ao docente, que pode ser realizada diretamente ou indiretamente, por meio da análise de plano de ensino, projeto, sequência didática, plano de aula, atividades, produções de caderno dos alunos, atividades avaliativas e registro. O coordenador precisa reservar em sua rotina um tempo para avaliar os documentos e estabelecer o dia da semana em que receberá o material e que o devolverá. Sabe, gente, tem que criar uma rotina também, um fluxo, justamente para ter condições de atender e responder a todos. Porque se o coordenador também não estabelece, né, qual vai ser esse fluxo, se a qualquer momento um professor, uma professora pode interpelar, né, esse coordenador, querendo uma resposta imediata, ele não consegue se organizar para responder a todo mundo, né? Vai cair numa outra urgência e emergência. Essa emergência de ficar o tempo todo respondendo o professor no corredor, na sala, a todo momento, pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? De forma assim que você não consegue dar uma resposta de qualidade também. Vocês estão vendo que o trabalho do coordenador pedagógico, ele precisa ser organizado mesmo, né? E precisa ter este fluxo, assim, de chegar na escola e criar mediante a realidade, tá? Aí, sei lá, você, dependendo do tamanho dessa escola, de quantas turmas tem, a coisa precisa ser mais organizada ainda, né? O coordenador pode tratar disso individualmente, com cada professor, ou combinar com ele, que os registros serão discutidos durante a formação permanente. Planejamento da formação. O CP vai elaborar e rever periodicamente o projeto de formação e montar as pautas de cada reunião. Em geral, para essa tarefa é necessário estudar e pesquisar referências bibliográficas e videográficas. Então, a formação precisa ser planejada, ele pode contar com o apoio aí de pessoas externas também, né? Trazer outras pessoas para dialogar com o grupo de professores nessa perspectiva. A organização do acervo diz respeito a quê? O projeto político-pedagógico, os planos anuais dos cursos, os projetos e as sequências didáticas, os portfólios, as avaliações, entre outros, são documentos de trabalho para o coordenador pedagógico. Portanto, devem estar sempre em ordem para ser consultados e servirem para a montagem do acervo e da memória pedagógica da instituição, tá? Então, tudo se registra nas unidades de ensino, tudo deve ser registrado, deve ser arquivado, deve ser criado aí as maneiras, né, de se registrar. Hoje a gente utiliza muito as ferramentas digitais, elas estão aí, precisam mesmo ser exploradas e utilizadas por nós. Porque o que não pode tendo tantas possibilidades, né, a gente ainda deixar de fazer o registro, essa memória dentro das instituições. Planejamento e estudo das práticas formativas. Estudar, investigar e planejar práticas formativas a fim de atingir os objetivos do projeto de formação são procedimentos que demandam tempo, como eu falei para vocês, né? O coordenador pedagógico ele precisa estudar. Nós não temos todas as respostas, né? Vão surgir situações, vão surgir necessidades que a gente, como coordenador pedagógico, como alguém que vai coordenar o processo de formação dos docentes, nós mesmos precisamos nos formar ainda, né? Então, na nossa rotina de coordenação pedagógica, precisa existir este tempo para o nosso estudo, né? Para este aprofundamento, para a busca, né, da formação necessária para que nós sejamos formadores e formadoras. Cabe ao coordenador ver os vídeos que pretende tematizar, aprofundar seus conhecimentos, as estratégias e o conhecimento didático específico a fim de ajudar os professores a compreender melhor o objeto de ensino e a maneira de ensinar, tá? Um trabalho formativo é isso, né? Antes de eu vir aqui fazer a aula para vocês e com vocês, eu preciso antes estudar, né? O nosso trabalho enquanto coordenadores de uma formação requer isso, né? Ninguém chega para a formação só para o momento aqui da formação em si, no momento da interação. A formação ela começa antes, começa ainda no planejamento. Quando a gente escolhe um texto, por mais que a gente conheça o texto, sempre tem que ler de novo, né? Para, quem sabe ali ter algumas questões novas para abordar. Então, o coordenador pedagógico na escola de educação básica, ele trabalha também nessa perspectiva. Se ele vai oferecer algo, ele precisa estar seguro daquilo que vai oferecer. O registro, eu já falei para vocês, né, da importância e como é que esse registro pode ser feito.
mediante aí relatórios das observações de sala de aula, análise dos planos dos professores precisam ser registrados por escrito, tanto para dar devolutivas quanto para o próprio planejamento do coordenador pedagógico. Cabe ao coordenador organizar o portfólio da formação, bem como de cada professor, pois isso ajuda no acompanhamento da formação continuada, tá? Eu acho assim que a gente pode usar uma metáfora, né, de que o coordenador pedagógico, gente, um pedagogo escolar, ele pode atuar como se fosse ali um professor, né? Um professor dos professores. Me desculpa assim a metáfora, né? Mas nesse papel de formador, o pedagogo precisa se enxergar nessa perspectiva, né? De que ele precisa, assim como um professor precisa conhecer os alunos, seus alunos, precisa ali ir construindo, ainda que né, só pela observação, um certo dossiê de cada aluno, o coordenador pedagógico precisa fazer isso com relação aos professores da escola também, para saber o que cada um necessita, como é que ele pode ter uma intervenção individual e também quais são as intervenções coletivas que são necessárias. Por isso o registro é tão importante. E até aí esse trabalho de organização de uma pasta, sabe, para cada docente, para que ele tenha condições de ir avaliando o trabalho também que ele está fazendo com cada docente. Reunião com alunos e professores, é tarefa do coordenador observar e avaliar os alunos, sempre em parceria com os professores, a fim de planejar o apoio pedagógico ou mesmo comunicar aos estudantes os aspectos em que precisam melhorar, né? Quando a gente diz que o pedagogo escolar ou o coordenador pedagógico, o trabalho dele deve estar muito relacionado ali ao trabalho junto aos docentes, não significa que ele não tenha uma ação com os discentes também, né? Mas é preciso considerar que os discentes, eles também contam com os professores, né? E os professores que estão na função de professores, de docentes, precisam entender o seu papel, né? Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Não podem abrir mão de serem aí, em muitos casos, o suporte para esses estudantes, em muitos casos, os mediadores das situações que acontecem, né, sem transferir isto indevidamente para outros profissionais, como o próprio diretor ou coordenador pedagógico, porque senão, naquela perspectiva, já começa a comprometer o trabalho do outro. A formação do coordenador pedagógico, né? E a formação do formador, aquela pergunta que a gente também faz. É necessário assegurar um momento de formação para o coordenador, que pode ser organizado e encaminhado pela Secretaria de Educação, ou realizado por um colega, o supervisor mais experiente, né? Importante aqui, o coordenador, ele precisa também entender que ele também está em processo contínuo de formação. O coordenador também faz parte de um coletivo e estará constantemente refletindo sobre o conhecimento didático e da formação. É assim que os coordenadores aprendem a elaborar os próprios projetos e sequências formativas e a tematizar a prática. Os coordenadores também são sujeitos em formação, né? Acho que o coordenador que não se vê como um sujeito em formação, uma parte do seu trabalho já está comprometida, né? Porque é assim também que ele tem que enxergar os docentes. Nessa organização da rotina, é importante lembrar que não há uma rotina fixa pré-determinada. Naquela perspectiva que eu falei para vocês, a organização do tempo deve ser pensada de acordo com as especificidades e os objetivos do trabalho de cada coordenador pedagógico e do projeto político-pedagógico. Tá? Não tem receita, a gente não sabe qual é a realidade que vocês vão enfrentar. O que tem são essas pistas, essas orientações que nos levam a pensar que nós temos que romper com esta cultura do tarefismo, né? Com essa cultura presente nas instituições de ensino, em que o pedagogo é um grande faz-tudo, o coordenador pedagógico é esse grande faz-tudo acionado para as mais diferentes situações, e quando você pergunta assim, e com relação à formação docente, quais suas atividades, qual sua atuação? E aí ele diz que não, isso eu não tenho feito. Opa, né? Isso era o que não podia faltar. Se você consegue fazer isso e mais um monte de coisas, né? É meio improvável, mas se você consegue, ótimo. O problema é quando você faz um monte de coisas que poderiam ser
que estão indevidas ali na sua rotina, porque muitas vezes é alguém que está deixando de fazer e está rebatendo lá para você como coordenador pedagógico e você ainda acha que isso é realmente o que deveria ser, né? Quando você deveria ter um papel ali de resistência, de ir modificando aquela cultura, dizendo assim: eu não estou aqui para isso. Eu não posso, nós como escola não podemos desperdiçar o meu papel aqui dentro, né? Nós não podemos continuar atuando dessa maneira paliativa e deixando o que realmente importa, o que realmente poderia transformar a cultura dessa instituição de lado, tá? Recado principal é esse. A gente vê que a rotina do coordenador pedagógico nas diferentes regiões do nosso país, ela é uma rotina, né, que está sendo atropelada por essas urgências e emergências e que nós precisamos dar mais força, né, colocar aí um pouco mais de força na perspectiva que redefine o papel desse coordenador dentro do ambiente escolar, sobretudo trazendo a centralidade do coordenador como um formador docente, né? E também um articulador do trabalho coletivo na escola. Tem que gravar muito bem esta informação final, né? De que o que se espera de um coordenador pedagógico não é este tipo de rotina abarrotado de todo tipo de situação e que negligencia aquilo que o coordenador realmente deveria fazer. Se espera do coordenador pedagógico que seja um formador da equipe docente e um articulador do trabalho coletivo na escola. Por aqui eu vou parando, tá? Esse era o recado que eu queria passar com apoio aí desses slides. E vocês podem encontrar na nossa sala do Google Classroom mais outros textos também, né, relacionados à coordenação pedagógica. Na próxima aula, a gente continua tratando deste tema, trazendo aí outras perspectivas. E vamos encerrar a discussão do tema da coordenação pedagógica com uma conversa, né? Vamos trazer um convidado, uma convidada externa, que atua na função de coordenador pedagógico, para que possa compartilhar conosco a sua experiência também. Tá bom? Tchau, tchau para vocês, até a próxima.